desafios na hora de tu fazer um exame clínico neurológico é a correta interpretação deste. Para isso, tu precisa fazer um exame clínico de uma forma sistemática e minuciosa para que tu possa responder as seguintes perguntas. Os sinais clínicos observados são devido a uma lesão no sistema nervoso? Qual a localização dessa lesão no sistema nervoso? Quais as doenças que podem causar essa lesão? Então, para responder essas perguntas, tu vai precisar realizar um exame clínico geral, um exame clínico neurológico, e tu vai precisar compilar as informações que tu obter a partir desses exames junto com a anamnese. Não podemos esquecer que algumas alterações ortopédicas podem ser confundidas com alterações neurológicas. Então, para isso, é necessário que realmente seja feito de forma muito minuciosa o exame clínico. Na anamnese geral, é importante fazer uma resenha com os dados do animal, como raça, sexo e idade, já que algumas doenças possuem uma certa predisposição. Depois da queixa principal, é importante fazer perguntas relacionadas a todos os sistemas, como o gastro, urinário, reprodutor, dermatológico, locomotor, cardíaco e respiratório. Partindo para o exame físico, nós vamos para a inspeção, onde são avaliados o estado mental, comportamento, marcha, postura, estado nutricional e pele. Seguindo no exame físico geral, a gente avalia a hidratação, verificando os olhos, a boca e a elasticidade da pele. Em seguida, verificamos a frequência cardíaca, avaliando também a sincronia com o pulso femoral. Vemos a frequência respiratória, avaliando as movimentações do tórax e fazendo a ausculta pulmonar. Em seguida, avaliamos as mucosas, onde avaliamos a coloração, hidratação e tempo de preenchimento capilar. Avaliamos a temperatura com termômetro. E em seguida vamos para a palpação dos linfonodos. Palpamos os mandibulares, os pré-escapulares, os axilares, inguinais e poplíteos. Avaliamos o tamanho, a forma, a sensibilidade, consistência, mobilidade e temperatura. Por último, seguimos para a palpação abdominal. No exame clínico específico, é perguntado para o tutor se ele notou algum sinal neurológico, como histórico de convulsões, alteração de comportamento, alteração nos sentidos, como audição, visão, olfato. Das alterações observadas na marcha, podemos encontrar ataxia, paresia e paralisia. Ataxia é uma incoordenação que pode ser de origem proprioceptiva, quando tem uma lesão na medula espinhal. E também pode ter origem vestibular e cerebelar, quando está associado a uma hipertermia. Paresia é uma perda de habilidade de sustentação do próprio peso ou uma inabilidade para gerar movimentos. Também é uma definição usada em animais com distúrbios de neurônio motor inferior. Paralisia ou plegia é uma ausência de movimentação voluntária que fica restrita a animais com lesão no neurônio motor superior. Também pode ser caracterizada com aumento da amplitude de passada. A marcha deve ser avaliada em uma área ampla e não escorregadia.
Ainda deve ser avaliada de frente, de trás e lateralmente, tendo o animal guiado para andar em linha reta, círculos e curvas para ambos os lados. Para uma marcha normal, é necessário a integridade de estruturas como o tronco encefálico, cerebelo, medula espinhal, nervos periféricos, junção neuromuscular e músculos. Nas reações posturais é avaliada a propriocepção e o saltitamento. Para a propriocepção, deve-se avaliar o animal em postura quadrupedal e superfície não deslizante. Suportar com uma das mãos parte do peso pelo tórax, na avaliação do membro torácico, ou abdômen, na avaliação do membro pélvico. Com a outra mão, posicionar uma das patas, de modo que a sua superfície dorsal fique em contato com o chão. O retorno deve ser imediato e deve-se avaliar todos os membros. No saltitamento, segura-se o paciente de modo que grande parte do peso seja sustentada por um único membro, enquanto o animal é deslocado lateralmente. Animais com afecções ortopédicas têm dificuldade de realizar o teste. Resposta à ameaça. Testar os olhos separadamente, cobrindo um deles enquanto o outro é testado. O movimento deve ser executado a certa distância do olho para evitar deslocamento de ar, sensibilizando as terminações do nervo trigêmeo. Espera-se que o animal feche a pálpebra imediatamente. Reflexo pupilar. Realizado em ambiente escuro, com os olhos previamente cobertos, midríase, para avaliar a resposta à luz. Posicionar a fonte de luz entre os olhos e acima do nariz. Observar se há anisocoria. Avalia-se o reflexo pupilar direito, contração da pupila que recebeu a luz, e o reflexo pupilar consensual, contralateral. Os nervos óptico e óculomotor são os responsáveis por esse reflexo. Reflexo palpebral. Deve-se fazer um estímulo tátil de leve, com a ponta dos dedos ou utilizando um cotonete, nos cantos medial e lateral das pálpebras. Espera-se que o animal feche as pálpebras. Sensibilidade facial. Deve-se realizar um estímulo de toque na face em diferentes regiões, que pode ser feito com um cotonete ou pinça hemostática, em que se espera como resposta a contração muscular, facial e fechamento das pálpebras. Simetria facial. Realiza-se a observação da face do animal, em que se busca observar qualquer assimetria entre a face direita e esquerda. Nistagmo fisiológico. Deve-se movimentar a cabeça do animal para ambos os lados, na direção horizontal. Reflexo óculo-vestibular. Espera-se movimento rítmico e involuntário dos olhos. Nervos cranianos 9º e 10º. Para sua avaliação, realiza-se o reflexo de deglutição ou ânsia. Aplica-se uma pressão externa nos ossos ióides e na cartilagem tireoide para gerar deglutição. Reflexos miotáticos. Membro pélvico. São realizados os reflexos de retirada e patelar. O reflexo de retirada avalia a integridade do segmento espinhal L4, S3, além do nervo ciático e femoral. O reflexo patelar avalia a integridade dos segmentos espinhais de L4 a L6 e do nervo femoral. Para avaliá-lo, o membro testado deve ser mantido relaxado em flexão parcial, de forma que se possa desferir o golpe suave no tendão patelar com um martelo de Taylor. Avaliação sensorial. Palpação da coluna. Deve-se realizar como a última etapa do exame neurológico, a fim de diminuir o estresse durante a avaliação. O objetivo é detectar áreas dolorosas ou com restrição de movimento na região da coluna vertebral ou plexos.